Vamos lá. Como eu prometi para vocês, ajudar com alguns exemplos da lista de exercício, para tirar dúvida de vocês, de massa molecular, né? Então, aqui a gente tem essa substância aqui, C2H6O. Como é que eu acho a massa dessa substância? Então, primeira coisa, a gente tem carbono, né? Então, vou colocar aqui, ó, carbono. A gente tem outro elemento aqui, hidrogênio e oxigênio. Então, a gente tem que ir na tabela periódica olhar quanto que é a massa do carbono, lá na tabela periódica. Olhando na tabela periódica, a massa do carbono é 12. Mas quantos carbonos eu tenho aqui? 2 carbonos. Então, eu tenho que multiplicar por 2. 12 vezes 2 vai dar 24. Certo? Hidrogênio, olhando na tabela periódica, a massa do hidrogênio é 1. E aí eu tenho que multiplicar pela quantidade de hidrogênio que eu tenho, que é 6. Então, 1 vezes 6 vai dar 6. E por último, a gente tem o oxigênio. O oxigênio, olhando na tabela periódica, ele vai ter massa atômica 16. E eu só tenho um oxigênio. Quando tem nenhum número aqui, é 1. Então, 16 vezes 1, 16. Somando 24 mais 6 mais 16, a gente vai ter o resultado 46. Então, assim, esse é o meu resultado. Então, esse aqui era a letra A da lista de exercícios de vocês, certo? Então, um outro um pouquinho mais complicado, que é até acho que a letra F da lista de exercícios de vocês, a gente tem esse aqui, porque a gente tem um parênteses, então a gente complica um pouquinho mais, mas a mesma coisa. Primeiro, olhar os elementos. A gente tem Ca, que é cálcio. Então, eu vou botar aqui, ó, Ca. Um outro elemento que a gente tem é o P, que é o fósforo. E o outro, oxigênio. Muito bem. O cálcio, olhando lá na tabela periódica, a massa atômica dele é 40. Só que eu tenho quantos cálcios? 3. Então, eu vou multiplicar por 3. 40 vezes 3 vai dar 120. Quando a gente tem esse parênteses aqui, ó, tá vendo? Tem um número 2 aqui. Significa que eu tenho que multiplicar esse número com o que está dentro de parênteses, fazendo uma distributiva. Então, a gente vai multiplicar 2 vezes o númerozinho debaixo do P, que seria o quê? Quando não tem nada é 1. E 2 vezes o 4, que é do oxigênio. Então, ó, o fósforo, olhando na tabela periódica, a massa atômica dele vai ser 31. E aí eu vou multiplicar pela quantidade. Então, a quantidade vai ser o quê? 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho 2 fósforos, na verdade. Então, ó, 31 vezes 2 vai dar 62. O oxigênio, a massa dele a gente já sabe, é 16. Então, vai ser 16 vezes a quantidade. A quantidade dele não é 4. É quanto? 2 vezes 4, que vai ser 8. Então, ó, 16 vezes 8 vai dar 128. Somando esses resultados aqui, ó, 120 mais 62 mais 128, a gente vai ter 310. Então, esse é o meu resultado da massa atômica. Ou massa molecular, desculpe. Então, aqui, ó, toda vez que eu tiver um parênteses, eu multiplico o número de fora pelo número que está dentro do parênteses, para cada elemento. Então, ó, ficou aqui, ó, 2 vezes 1, ó, deu 2. 2 vezes 4, deu 8. Então, não pode esquecer disso. Qualquer dúvida, só me manda mensagem perguntando.